Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer, uma boa madrugada. Afinal de contas eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas desde já eu sou muito grato pela participação de cada um de vocês. Eu sou o Acadêmico Xavier e vocês são muito bem-vindos ao canal Humanas Ensina. E na aula de hoje vamos falar sobre ditadura militar. Período este que ocorreu no país entre 1964 a 1985. Mas calma pessoal, vamos com calma, que o conteúdo da aula de hoje está extraordinário. Turminha de nono ano, se preparem, porque a ditadura militar vai ser um conteúdo que vocês vão gostar bastante. Foi um período meio triste para a sociedade brasileira, mas um período muito importante que não poderia deixar de ser falado aqui no canal. Para vocês que estão chegando agora, estamos no capítulo 10 do livro de História, do nono ano. Então, já pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos anotar os pontos principais da ditadura militar. Mas antes de entrarmos para falar sobre os presidentes que governaram no tempo da ditadura militar, vamos entender o que foi a ditadura militar. Em resumo, a ditadura militar foi um período que se instalou no Brasil no dia 1º de abril de 1964 e só veio terminar em 1985. Nesse tempo, os militares assumiram o poder, derrubando o atual presidente que estava no momento, João Goulart. João Goulart tinha ido fazer a sua viagem, cumprir o seu calendário de viagem no dia 31 de março para Brasília e ele mal sabia o que estava para acontecer naquele mesmo dia. Porque no dia 31 de abril daquele mesmo dia, as Forças Armadas começaram a se movimentar e começaram ali a fazer um golpe para derrubar o João Goulart da presidência. E no dia 1º de abril de 1964, como já foi dito no vídeo anterior, o presidente da Câmara dos Deputados disse que a presidência estava vaga. Começava aí então o sistema militar no Brasil. A ditadura militar foi marcada por muitas repressões e barbáries. Neste período, as pessoas elas tinham o seu direito de ir e vir restrito. Os militares restringiram o direito de ir e vir das pessoas e as pessoas tiveram os seus direitos diminuídos. Pessoas que eram contrárias ao sistema militar na época foram perseguidas e algumas delas tiveram até que se exilar em outros estados e até mesmo em outros países. Em sua defesa, os militares diziam que o sistema militar era necessário para evitar uma suposta presidência comunista no Brasil, se referindo ao caso de João Goulart. A ditadura militar foi marcada por medo. Pessoas que viveram naquela época não gostam nem de lembrar. Mas o que será que aconteceu? Vamos entender um pouco dos fatos que se sucederam na época do regime militar? Para entendermos melhor essa aula, iremos dividir ela em duas partes. Na primeira parte, vamos falar dos 3 primeiros presidentes que governaram o país na época do regime militar. Vamos começar com o presidente Castelo Branco, em seguida vamos falar do Costa e Silva e depois vamos falar de Médici. Na segunda parte do vídeo, vamos falar sobre os outros 2 presidentes que governaram o país aí nesse período de 21 anos em que durou a ditadura militar no país. Então, sem mais delongas, vamos começar falando como aconteceu o sistema militar no país. Bom, ao assumirem o poder, os militares começaram a traçar, a princípio, algumas metas de como eles dirigiriam o país a partir dali. Uma de suas primeiras decisões foram abandonar o sistema nacionalista e reformista, que marcaram, em grande parte, o governo de Goulart. Em seguida, eles criaram uma espécie de sistema de desenvolvimento, onde beneficiava, em grande parte, a grandes empresas e a grandes empresários. Naquela época, pessoas que eram contra o regime militar foram duramente perseguidos. Alguns foram expulsos do país e, em pior dos casos, foram mortos. A Comissão Nacional da Verdade declarou que, naquele tempo, 50.000 pessoas
tiveram a sua cidadania violada. Entre elas destacam-se os indígenas e os quilombolas, que lutavam, eles clamavam por respeito às suas terras, não querendo que as grandes construções fossem construídas em seus territórios. Todas essas lutas e essas reivindicações das comunidades indígenas e dos povos quilombolas começaram a incomodar o governo militar. Eles começaram a achar que aquilo ali poderia atrapalhar o desenvolvimento do país. Sendo assim, em 67, eles vão extinguir o Serviço de Proteção do Índio, o SPI, e vão criar a FUNAI. Eles criam a FUNAI e dizem, olha, a FUNAI vai servir como um vínculo entre nós e vocês. Nós vamos conseguir aí amenizar e ninguém vai sair prejudicado. Na teoria era isso, mas na prática isso não aconteceu. Usando aí do poder que eles tinham, acabado de criar aí a FUNAI, e usando desse poder que eles tinham, eles usaram para construir rodovias dentro das aldeias, dentro das comunidades quilombolas, também começaram a extrair minério dessas áreas, e os índios, os quilombolas que resistiram a essa modernização que eles queriam fazer, eles foram duramente perseguidos, eles foram maltratados e, como sabemos, pessoal, em alguns casos eles também foram mortos. Bom, pessoal, agora que já falamos um pouquinho sobre o contexto do sistema militar no Brasil, vamos ao que nos interessa. Vamos ao primeiro militar que ocupou o cargo de presidente do Brasil. E o nosso primeiro militar que ocupou a presidência foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 1964 a 1967. O governo dele imediatamente foi reconhecido pelos Estados Unidos, que manifestou aí o apoio, e também foi apoiado por grandes empresários da época. Dentro das principais medidas que Castelo Branco tomou em seu governo, podemos citar a elaboração da Constituição de 1967. Nesta Constituição, ele fortalecia o poder do presidente da República, enquanto que ele enfraquecia o poder do Judiciário e do Legislativo. E para evitar qualquer aborrecimento que ele tivesse futuramente, ele cria a Lei de Segurança Nacional. Essa lei consistia em dar poderes a ele de enquadrar aquelas pessoas que eram os seus opositores, que iam contra o seu governo. Castelo Branco também rompeu as relações que ele tinha com Cuba. Cuba, nessa época, era o único país ainda socialista. Então ele vai lá e ele rompe todos os seus compromissos que ele tinha com Cuba. Ele também revogou a Lei de Remessa de Lucros. Lembram dela, pessoal? No vídeo anterior nós falamos que o João Goulart ele criou uma lei de remessa de lucros, no qual as empresas que estavam instaladas aqui no país, elas tinham uma quantidade X que poderia estar devolvendo para o seu país de origem. Então ele vai lá e ele revoga essa lei, dando liberdade para que as empresas que estavam instaladas aqui no Brasil pudessem enviar a quantidade de lucro que eles quisessem para a sua central, vamos dizer assim, lá no exterior. E nesse contexto de reforma aí da Constituição, os trabalhadores, alguns deles perderam seus direitos, os sindicatos perderam aí os seus poderes que tinham, já não tinham mais grande poder. Apesar de tudo isso, pessoal, os sindicatos eles não foram extintos durante o período militar no Brasil. No entanto, eles sofreram bastante aí com todo essa mudança de regime. E não podemos ser injustos. Durante o governo de Castelo Branco, o governo registrou um aumento de 12,1% no PIB. Temos que lembrar que quando Castelo Branco assumiu o governo, a inflação estava em 92,12%. E ao deixar o cargo de presidente, ele deixou a inflação em 25,1%. Então, nesse aspecto, o presidente Castelo Branco foi um ótimo presidente. Mas chega-se ao fim o governo de Castelo Branco e os militares escolhem
o Marechal Arthur da Costa e Silva como sucessor de Castelo Branco. Começa agora o governo de Costa e Silva, como ele mais ficou conhecido, 1967 a 1969. E um detalhe bem interessante, pessoal, o presidente Costa e Silva, além dele ser o 27º presidente do Brasil, ele foi escolhido como presidente do Brasil no dia do seu aniversário. Ele aniversariava no dia 3 de outubro e exatamente no dia 3 de outubro de 66 ele foi escolhido presidente do Brasil. Mas ele só veio assumir em 67, tá bom, pessoal? Então, vamos aos fatos do governo de Costa e Silva. No governo Costa e Silva, aumentaram as manifestações contra o governo militar. Em 68, aconteceu no Rio de Janeiro uma das maiores passeatas contra o governo militar. Mais de 100 mil pessoas protestavam contra o governo. Eles ficaram muito indignados com a morte do estudante Edson Luiz, morto pela polícia. Nesse mesmo ano, motivado ainda pelo sentimento de inconformismo com a morte de Edson Luiz, o deputado Márcio Moreira fez um discurso contra o governo militar, responsabilizando eles pela morte do estudante Edson Luiz. Aí você já viu, né, pessoal? O governo ele não aguentou ser afrontado. E o presidente Costa e Silva vai decretar o ato institucional número 5, instrumento mais autoritário já usado pelos militares. Esse instrumento consistia em diminuir a liberdade das pessoas. É com esse mesmo ato que eles vão aumentar os poderes dos militares da época. Esse mesmo ato ele vai impedir, ele vai diminuir a liberdade de ir e vir das pessoas. É com esse mesmo ato que eles vão caçar políticos. É com esse mesmo ato que eles vão proibir o direito de habeas corpus para eles. E eles vão afastar alguns juízes ali que estavam em sua comarca. Nesse mesmo ato, eles vão fechar o Congresso também. As pessoas vão ter o seu direito de ir e vir reduzido. Mas aí você está se perguntando, nossa, professor, mas esse governo aí só teve coisa ruim nesse governo? Não, pessoal, teve coisa boa também no governo Costa e Silva. Por exemplo, foi no governo Costa e Silva que foi criado a Embraer. Também no governo Costa e Silva foi criado o FNDE. O que é o FNDE? É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Algo muito importante para nós, né? Também foi no tempo de Costa e Silva que foi criado o projeto o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Costa e Silva, em um de seus projetos dentro do seu governo, ele queria acabar com analfabetismo no Brasil. Então ele cria o Mobral. Então é algo muito importante. A pessoa fala assim, mas são coisas poucas, coisas que era para ele ter feito no governo dele. Sim, era para ele ter feito, mas é no governo dele que começa. Então ele deu o primeiro passo, mesmo que ele não tenha sido um bom governante, ele deu o passo para que os próximos, os seus sucessores, pudessem continuar. Tudo começa aí no governo Costa e Silva, então devemos lembrar dele também por essa parte. Costa e Silva recebeu muitas homenagens, então ele foi um presidente que ele marcou bastante a história brasileira. A segunda divisão do Exército, que se encontra em São Paulo, recebe o nome Presidente Costa e Silva, em sua homenagem. E também a ponte sobre o rio Niterói, que liga a cidade de Rio de Janeiro a Niterói, né, começou a ser construída em 68, em seu mandato, mas só foi terminada em 74, recebe também o nome de Presidente Costa e Silva. Então ele também teve aí a sua importância e os pessoal homenagearam ele aí com algumas obras espalhada aí pelo Brasil. Em 69, Costa e Silva teve que se afastar da presidência quando ele sofreu um derrame cerebral. Os militares eles não queriam que o vice-presidente de Costa e Silva assumisse, que era o Pedro Aleixo, então eles criam o ato institucional número 12, impedindo a posse do Pedro Aleixo. E, no mesmo tempo, eles criam uma junta provisória governamental para governar até a escolha do próximo presidente.
O Costa e Silva morre poucos meses depois e o seu sucessor é escolhido o general Emílio Garatasso Médici, que governou o Brasil entre 1969 a 1974. O governo de Médici é considerado os anos de chumbo do período militar no Brasil. Como eu disse para vocês, o Costa e Silva, em seu governo, ele promulga, né, o Ato Institucional número 5, que lhe dá poder de acabar com o Congresso e aumentar o poder dos militares, o poder da presidência militar. E o Médici, quando ele assume o poder, em vez dele afrouxar um pouco o freio, não, ele aumenta ainda mais o freio, ele puxa ainda mais, ele fala, se o Costa e Silva foi duro, eu vou ser ainda mais duro com a sociedade. Então é nesse tempo que a imprensa sofre muito, o teatro, as empresas, enfim, todos os setores sociais, eles sentem a pressão do autoritarismo de Médici. Sendo assim, aquela visão autoritária não estava sendo legal para Médici, porque os brasileiros eles não estavam vendo o futuro naquele sistema, naquele governo. Então, o que foi que Médici fez? Médici começou a usar a imprensa para ajudar a melhorar ali a visão do seu governo. Então, uma das frases, lema do seu governo era, abre aspas, Brasil, ame-o ou deixe-o. Grande parte das suas propagandas eram vinculadas com a televisão. É nesse tempo que a televisão brasileira, principalmente a Rede Globo, ganha grande destaque. É o tempo em que ela se expande no cenário brasileiro. E diante desse cenário, autoritarismo, né, o grupo da esquerda, eles começaram ali a guerrear contra o governo de Médici. Começaram ali a travar algumas guerras, eles capturavam pessoas que eram do lado de Médici para trocar por pessoas que eram do seu lado e que estavam sendo mantidos presos por Médici. Durante esses conflitos que aconteceram, morreram tanto pessoas que eram pró, quanto as pessoas que eram contra o governo de Médici. Então, houve ali um conflito interno no Brasil por causa desse autoritarismo de Médici, que era, de sobremaneira, muito maior do que o de Costa e Silva. Nesse período, o governo Médici tratou essas pessoas que eram contra o seu governo como terrorista. Eles criaram departamentos de vigilância, onde eles vigiavam as pessoas que eram consideradas suspeitas. Dentro dessas medidas para vigiar essas pessoas, eles violavam a correspondência da pessoa, eles violavam também a escuta do telefone, eles colocavam escuta em telefone para tentar descobrir aí quem eram os traidores que estavam ali indo contra o seu governo. Nesse período, o governo recebeu apoio aí dos setores conservadores, como por exemplo do Comando Caça aos Comunistas, onde eles atuavam dentro das universidades, dentro das escolas, para tentar pegar aí as pessoas que eram contra o governo de Médici. Agora que já vimos um pouco aí sobre os primeiros presidentes que governaram no período militar, vem a pergunta que não quer calar, pessoal. Na opinião de vocês, vocês acham que a censura, a liberdade de expressão influenciam na vida artística e cultural de um país? Respondam essa questão em grupo ou individual. Deixem aqui seu comentário, o que vocês acham, porque pensem comigo, vocês acham que vocês conseguiriam se desenvolver do mesmo jeito em um país onde você tem 100% de liberdade e em outro país que você tem a sua liberdade restrita? Eu acho que esse questionamento é um questionamento muito chave para você entender como foi a situação, como foi a trajetória de vida daquelas pessoas que passaram 21 anos sob o governo militar aqui no Brasil. Naquela época, o autoritarismo ele era combatido por muitos intelectuais e músicos também. Entre eles, destacam-se Geraldo Vandré, que escreveu a música Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores. Vamos ver um pedacinho?
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bom, pessoal, voltamos de novo depois desse momento aí de descontração em pleno vídeo de história. Pessoal, estamos tentando melhorar a cada dia mais para vocês. Mas agora vem aí a atividadezinha, pessoal. Teve o vídeo, mas tem atividade também. Eu quero que vocês selecionem algum trecho da música em que na interpretação de vocês o autor estava ali questionando sobre o autoritarismo militar, tá bom, pessoal? Essa é a primeira atividade que vocês vão ter que fazer. A segunda atividade que vocês vão ter que fazer ainda, correlacionado com esse vídeo, é simples, não tem nenhuma dificuldade assim para você não conseguir fazer. Eu quero que vocês transcrevam no caderno de vocês a letra de alguma música atual que faz crítica à sociedade. Pode ser tanto a sociedade passada, de outros tipos de sistema que aconteceu no país, governo, época, como atualmente. Então eu tenho certeza que vocês já têm aí na playlist de vocês música de vários tipos. Vocês podem aí estar escolhendo o estilo musical que mais agradar a vocês. Pode ser rap, pode ser pop, pode ser sertanejo, desde que tenha alguma crítica à sociedade atual. Para finalizar, o governo Médici, ele não foi assim um governo tão ruim. Não, pessoal, a gente temos que olhar os dois lados da moeda. Dentro do governo Médici, durante o governo,
aconteceu bastante expansão da classe média, porque eles deram mais liberdade à classe média para expandir, eles liberaram mais dinheiro para a classe média, teve uma expansão enorme também nas empresas, a produção industrial aumentou, ele também investiu bastante em rodovias, em construção de infraestruturas na cidade. A produção de energia e a área da comunicação também foram bem beneficiados durante o seu governo. No entanto, tudo isso, esse milagre que o pessoal chamou no seu governo, durou pouco tempo. Por exemplo, com o aumento do petróleo em 1970, o impacto na sociedade brasileira foi muito grande. Com isso, a inflação começou a subir e as dívidas externas do Brasil com outros países começou a tomar um nível totalmente assustador, tendo assim início a uma crise econômica bastante elevada, que durou aí bastante tempo. Com todos esses maus resultados no governo Médici, grandes empresários e políticos que apoiaram o governo militar no Brasil começaram a pedir a volta da democracia, por acharem que aquele sistema já não estava mais dando certo. Bom, pessoal, chegamos aí ao final da história do presidente Médici. O presidente Médici aí sai do poder e quem assume o seu poder vai ser o presidente Geisel, que vai governar de 1974 a 1979. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. Bom, pessoal, terminamos aqui a parte dos 3 primeiros presidentes que governaram no período militar. No vídeo que vem nós vamos falar aí do presidente Geisel e do presidente Figueiredo, os 2 últimos presidentes que governaram aí no período de 21 anos que durou o governo militar no Brasil. Então, pessoal, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Nós vamos e voltamos rapidinho, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.